E assim continua aqui comigo na tela, porque vai mediar uma conversa agora também com gigantes aí da área da nutrição também, né, dos nossos pequenos, e que falam de um tema que é super especial, né, que é a amamentação, Sim, demais. aleitamento, leite humano, tudo que a gente quer de melhor aí para os pequenos. Então, eu vou chamar aqui para dividir a tela com a gente, mas eu vou deixar que tu faça a apresentação mais formal de cada um. Vou chamar aqui a Tá doutora bem. Mariana Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite. Já está de roxo ali também, Já estou de fardada. roxo, com uma 50 tons de roxo, ó, camiseta. depende da Da luz luz. de cada um, né? Isso aí. Vou chamar aqui o Dr. Moisés Chensinski, nosso super parceiro também. Bom dia, Dr. Moisés. Bom dia, bom dia. Eu faço parte da turma dos gigantes adormecidos. Eu acho que gigante acordado no momento. Agora acordado. Foi quase, mas foi acordado. Já. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Tá? Bom dia, bom dia. E professor Marcos Renato de Carvalho vem aqui dividir a tela com a gente. Bom dia, Marcos. Bom dia, que bacana, que legal. Obrigada a todos vocês por caírem da cama neste domingo e estar aqui com a gente. Mas a gente queria muito a presença de vocês e pensando aqui que são 3 especialistas no tema e que também estão muito ativos ali nas redes sociais. E a gente tem alguns desafios nesse sentido, né? Então, a ideia aqui é conversar sobre isso hoje, mas, por favor, fiquem à vontade, é uma conversa super informal, que vai ser conduzida aqui pela Simone, eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa me chamem. Mas, sim, vou passar a palavra para ti para apresentar, né, oficialmente os nossos convidados, para quem não os conhece, e aí a gente segue conversando. Tá bem. Bom dia a todos. Muito, muito obrigada pela presença, doutora Mariana, doutor Moisés, doutor Marcos. Nem preciso dizer a honra que é estar aqui mediando vocês, ouvir e poder aprender com vocês, que são grandes referências e inspirações no nosso dia a dia. Então, gostaria muito de apresentá-los, né? Doutor Moisés, então, ele é pediatra, membro do Conselho Científico da nossa ONG, coordenador do livro Aleitamento Materno na Era Moderna, Vencendo Desafios, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, co-criador da iniciativa Consultório Amigo da Amamentação, com Marcos Renato, e criador e gestor do movimento, do movimento Eu Apoio Leite Materno. A doutora Mariana é professora de neonatologia da UFSPA e neonatologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. É pesquisadora na área de neonatologia, com ênfase em nutrição neonatal e aleitamento materno de prematuros. Coordena o programa de extensão Ciência na Maternidade e a versão em português do podcast A Incubadora, trabalhando com a incorporação de mídias digitais no ensino médico e na comunicação científica. E o doutor Marcos Renato de Carvalho, docente de pediatria e puericultura, especialista em amamentação pelo IBCLC e editor do portal aleitamento.com. Olha aí, que bênção ter vocês aqui, cada um lidando já aí com as redes sociais de formas diferentes, né? Trazendo muita informação de qualidade e para conversar hoje com a gente sobre esse tema, garantindo boas práticas de aleitamento em tempos de redes sociais. Nós sabemos aí que alguns anos atrás a gente tinha um acesso mais, né, restrito à informação, aí agora estamos numa era aí onde tem muita informação e às vezes a gente fica, inclusive, perdidos ao que consumir de conteúdo, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os prós, os contras desse momento que a gente vem vivendo, como vocês têm feito para conseguir relevância e conseguir levar essas informações tão importantes para as famílias de forma séria, de forma ética. Por favor, fiquem à vontade. Doutora Mariana, quer começar? Pode ser. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite.
É uma honra estar aqui, né, na presença, como disse a Denise, de gigantes. Eu não sou gigante, que eu tenho 1,5 m. De gigante eu não tenho nada. E eu acho que é muito pertinente a gente trazer esse assunto, né, da comunicação nas redes sociais. E a minha preocupação, principalmente agora com a questão da pandemia, que a gente viu as pessoas procurando muitas informações nas redes, né? Acho que a gente conseguiu entender a importância disso. A minha preocupação foi também trazer esse instrumento para dentro do ensino, para dentro da universidade, para ensinar principalmente os alunos a se comunicarem com as pessoas através das redes sociais. Então, acho que isso também é um papel que é muito importante, né? E a amamentação, a gente viu nesse momento a importância disso, porque foi um momento em que, se a gente que está trazendo as informações importantes, as informações relevantes, as informações que são baseadas na ciência, não estiver ocupando esses espaços também, né, as pessoas que não vão estar trazendo as informações tão corretas ou que têm outros interesses, elas vão estar ocupando esses espaços. Então, acho importante a gente estar aqui presente, né, nesse local e trazendo as melhores informações. E a gente sabe que nesse período, principalmente da pandemia, que trouxe isso de uma forma mais forte, né, as pessoas procuraram muitas informações nas redes, e também a indústria se aproveitou muito desse momento, né, porque a gente tem a norma brasileira, né, de controle de alimentos e de outras coisas contra a amamentação, que ela faz essa revisão muito importante nas redes que são, né, as convencionais, então televisão, rádio, jornal, né, mas e nas redes sociais, né, então sempre se encontra um jeitinho de burlar. Por isso que eu acho que é importante a gente também estar presente nesses espaços e começar a dialogar com as pessoas, trazendo essas informações. Muito bom, Mariana. Excelente introdução. Concordo com você. Sim, exatamente. Pode continuar. Exatamente. Ocupar esses espaços. Uhum. O que acontecia antes é que o médico era o único detentor da informação. Doutor Marcos, por favor. Doutor Marcos, então você, por favor. Não, continua, Moisés. Bom, tá. A gente está com um delayzinho aqui. Antes o médico era o único detentor da informação. E agora todos são detentores da informação. E é impressionante a gente observar como a informação tem vários pontos de vista. Independente do ponto de vista, isso a gente tem conversado recentemente, nós estamos muito preocupados com o marketing da indústria, ou como a indústria utiliza o marketing, isso é fundamental. Recentemente eu tenho começado a me preocupar com o marketing de quem faz aleitamento materno. Cada dia a gente entra em alguma rede social e tem alguém que descobriu um método novo de fazer esse bebê não dormir à noite, ou ganhar mais peso, ou aprender a sugar da forma única e perfeita, e cada um cada um se sente na obrigação de divulgar o seu método único, e a partir daí, se você entrar no pai de todos aí, no seu Google, né? O pai de todos antes era o dicionário, agora o pai de todos é o Google. Você tem escrever lá cursos para amamentação, é uma enormidade o que você tem de informação. Bom por um lado, mas ela vem sem filtro. Então, outra das frases que a gente vê recentemente, e tem que repetir com muita frequência, é que experiência pessoal não é evidência científica. Experiência pessoal é importante? Muito. Talvez muitas experiências pessoais geraram muitas condições para inovações, para revisões de conceitos que eram tão estabelecidos. A medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? E eu nunca vi ela transitar tão rapidamente como nesses últimos tempos, e a pandemia se encarregou disso.
porque na pandemia a gente tinha muito tempo para estar nas redes sociais e pesquisando, e para a gente, por exemplo, que fazia apresentação, ou dava aula, e você vê aquele monte de janelinha só com nome, mas sem imagem, sem som, você não sabe nem com quem, se tem alguém ali falando, né? Na verdade, esse público oculto, ele está lá não só para as aulas, mas, por exemplo, uma mãe que vai buscar, principalmente na época da pandemia, né? Ela não tinha a sua rede de apoio próxima que pudesse identificar algumas questões. Então, criaram-se maneiras para que a gente pudesse atingir de uma forma razoável, aceitável, o nosso foco principal, que é a saúde materno-infantil e, nesse caso desse nosso tema, a amamentação. Que bom, acho que a gente começou muito bem e eu concordo plenamente com as ponderações da Mariana e do Dr. Moisés. Eu, recentemente, em agosto, tive no Congresso Internacional de Aleitamento e a minha apresentação foi sobre ética e conflito de interesses na atuação das consultoras de amamentação. E eu me aproveitei de um documento muito interessante da Prolama, da Associação Pró-Lactância da Costa Rica, que coloca a diferença entre um profissional de saúde e um influenciador, né? Mostrando que os objetivos, a formação, a postura de um influenciador é bem diferente de um profissional de saúde e que nós temos princípios éticos a seguir pela nossa formação. Então, a nutricionista tem seu código de ética, a fono, o médico, né? Então, o consultor de amamentação a consultora também deve ter seu código de ética. Essa associação que eu sou certificado, o IBSLC, tem um código de ética dos consultores certificados e a gente tenta divulgar esse código, né? Essa é uma preocupação, e o Moisés falou algo que eu iria falar. Antigamente, a gente tinha a preocupação de monitorar as condutas não éticas das indústrias de fórmulas infantis, mamadeiras, bicos, chupetas. Agora, a gente tem a preocupação de monitorar também a publicidade das consultoras, dos especialistas em alimentação, que às vezes ultrapassam os limites éticos, né? Então, a amamentação, a prematuridade precisa ser divulgada, daí o Novembro Roxo, né? E eu fiz uma especialização em comunicação e saúde para ser melhor promotor dessas iniciativas. E, recentemente, fiz um curso de divulgação científica, né, porque eu acho que esse é um papel nosso. A gente tem que ocupar esse espaço com ética, com conteúdo de evidências científicas, para que não fique essa terra de ninguém e todo mundo... A gente está numa época que todo mundo tem opinião sobre todo mundo, sobre tudo, né? E, às vezes, é uma opinião muito rasa, né? Sem profundidade, sem evidências científicas. Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter. Perfeito. E acho que também é importante a gente acrescentar que a gente também está aprendendo a se relacionar, né, com as pessoas que nos procuram através das redes, que é um relacionamento diferente do a gente ter o consultório, ou da gente estar no ambulatório, ou da gente estar direto ali na beira do leito, né? Então, isso a gente viu nos últimos anos, né? Eu tenho muitos pacientes, eu atuo basicamente na UTI neonatal, mas é super comum a gente ter as mães dos pacientes depois tendo esse relacionamento, nos seguindo nas redes e a gente seguindo também e podendo acompanhar esses pacientes, né? E essa é uma forma também interessante da gente tá levando essas orientações para essas mães
e da gente entender esse contexto, porque muitas vezes elas estão enfrentando uma dificuldade, né, principalmente mãe de prematuro, né, que todo o processo da amamentação da mãe do prematuro, independente do grau de prematuridade dele. E isso é importante, porque muitas vezes a gente tem aqueles prematuros tardios que ficam no alojamento conjunto, não vão necessariamente para UTI, mas esses bebês também têm um processo de amamentação que é diferente de um bebê a termo, né? E é importante a gente também instrumentalizar os nossos profissionais para levar essas informações para as mães, e muitas vezes elas vêm quando vão para casa, né, desesperadas por ajuda, né? E é muito fácil elas entrarem nas redes, elas não têm essa noção de que tem toda essa diferença muito bem colocada, né, de ética, de postura, de profissionalismo, né? E elas querem uma solução. Então é muito fácil a gente ter um influenciador levando soluções mágicas, né, do que ter um profissional que não, a gente tem um caminho, vai levar um tempo, mas a gente vai chegar lá. Então, isso também é importante a gente aprender a se comunicar com elas e dizer, né, mesmo que às vezes elas precisem realmente procurar um profissional e ir presencialmente no lugar, mas levar essa informação de que não existe solução mágica para nada, existe, né, para medicina muito menos e para maternidade, então, menos ainda. Então, é importante também a gente usar esse instrumento para explicar esse processo para as mães e até para alertá-las, né? Não existe uma coisa mágica, que nem disse o Dr. Moisés, não existe nada que vai fazer de uma hora para outra o nenê dormir a noite inteira, e que isso são processos normais, né? Nenê chora, nenê não dorme muito às vezes, né? E isso é um processo de aprendizado e de ambientação quando essa mãe leva o nenê da UTI neonatal para casa. E acho que é por isso que é tão importante também os pais estarem dentro da UTI, principalmente quando estão se preparando para ter alta, para eles se acostumarem, né, com o dia a dia do seu bebê e perceberem que em casa as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Então, isso também é importante. Essa informação também é importante a gente levar para elas, né? Pois é, a questão da pandemia trouxe as redes sociais e trouxe a internet para dentro da vida de cada um de nós. Até uma grande dificuldade que a gente percebia na época era o zero tela que a gente falava para criança abaixo de 2 anos de idade. E aí a recomendação da gente era que as famílias se comunicassem através de métodos de Skype, de Zoom, quer dizer, nós mesmos orientávamos esse contato. E como é que alguém consegue diferenciar assim, isso aqui que você está falando pode, isso aqui que você está falando não é recomendado. E nós também tivemos que nos utilizar para fazer consultas online. E, infelizmente, nós não tivemos um consenso de existem coisas que você pode fazer online, existem coisas que não dá para fazer online. Ontem eu estava em Recife, num evento de freio de língua. E a gente tem notícias de profissionais fazendo orientações e exercícios e técnicas via online, olhando assim, falando, acho que não está bom esse freio, vamos operar. Né, nós estamos agora falando especificamente da anquiloglossia, nos últimos 40 anos, nós tivemos 860% de aumento de diagnóstico e 750% de aumento nas cirurgias. Dificuldade de amamentação não é só a anquiloglossia. Imagina quando a gente fala de um prematuro que foi para casa. Quer dizer, as consciências de idade corrigida, de introdução alimentar, como a gente viu a Ana falando agora há pouco, as características do prematuro. E é muito comum, né, você ouvir coisas do tipo assim, não, então, eu fui prematuro e agora eu sei. Não, desculpa, você foi prematuro não te credencia a nada, né? Eu amamento da sua experiência pessoal em relação à amamentação, de algo que para você pode ter dado certo, mas que, mais do que tudo, talvez a pandemia conseguiu tirar para a gente a importância da ciência
direcionando os nossos caminhos e as nossas condutas. E assim como a ciência, como o Marcos falou, a gente tem a questão do código de ética. Não é por falta de código. Nós tivemos um novo código de ética do Conselho Federal de Medicina, um novo código de comunicação das redes sociais agora, modernizado, peronomútil, mas mesmo assim modernizado em relação às redes sociais. Nós temos a NBCAL, nós temos o código desde 1981. Legal, a lei tem, né? E vamos falar agora, voltar para a indústria, né? O que a indústria tem de departamentos mais fortes em seus domínios são o departamento jurídico e o departamento de marketing. A função deles é falar assim, olha, nesta vírgula, eles abrem uma possibilidade para vocês, do marketing, entrar com os 2 pés no peito. Não foi literal, desculpa, o pé no peito é expressão, tá? Entrar assim com tudo, com o marketing, vamos, e eles utilizam aquilo que o marketing tem de melhor. Eu gosto muito de indicar, para a gente ter pelo menos uma noção do que é a realidade, o Dilema nas Redes, que é um documentário que mostra que o que a gente... É aquela história, eu estou aqui, a mãe chega à noite e fala assim, ai meu Deus, eu não estou aguentando, eu preciso de uma pomada para o meu peito que está fissurado. Ela entra no Google, procura e... não vou comprar, vou falar com o meu pediatra amanhã. Essa pomada vai perseguir a vida dela em todas as redes sociais, isso à base de um algoritmo, que é alguém lá atrás falou assim, essa mãe está procurando uma pomada porque ela está com fissura, essa pomada vai aparecer o tempo todo, ela não aguenta mais a pomada, chega uma hora que ela fala assim, tá bom, pelo amor de Deus, eu vou comprar essa pomada. Ela compra a pomada, achando que resolveu. Aí vem escrito assim, quem comprou essa pomada também adquiriu este produto, e aí é esse o produto que persegue. Nós não temos o conhecimento real da profundidade da informação que corre em termos de redes sociais. Então, a gente precisa ter realmente muito cuidado quando coloca alguma coisa na rede, porque isso vai rolar. Teve eleição decidida pelo WhatsApp, então imagina uma informação em grupos de mães. Concordo plenamente com vocês, e a gente tem que fortalecer os coletivos, né? Por isso que é tão importante a prematuridade.com, né? Não a consultora ou o consultor certificado, mas aquele coletivo de consultores, né? Então, por exemplo, tem o GVA, o Grupo Virtual de Amamentação, que é um grupo, é um coletivo de mães. Não é uma sozinha que teve uma experiência de amamentação, fez um curso e está dando consultoria, né? É um grupo. Então... O HCAN aí no Rio Grande do Sul. Isso, o HCAN, que tem um estatuto, que tem um regimento de ética, né? Então, a gente tem que fortalecer esses coletivos, né? Com certeza, quando a gente tem um grupo de pessoas, né, levando as informações, até é mais fácil da gente se autorregular. E essa questão que o Dr. Moisés traz é muito importante, porque o leigo, ele não entende como as redes funcionam, né? E, na verdade, o maior influenciador digital não somos nós, são as pessoas que estão na rede, não? Então, ela funciona por isso, nada é de graça, né? E a gente não precisa nem digitar a procura da pomada, né? Se a gente falar com o celular aberto, né, vai começar a aparecer a propaganda dos produtos. E a gente precisa estar consciente disso, de como isso funciona. Então, até na área profissional, a gente precisa estar consciente disso e entender, né, que essas famílias, elas são, sim, né, o Brasil tem um acesso enorme, todo mundo hoje em dia tem telefone celular com acesso à rede, a cobertura é incrível, né, mesmo nas rendas mais baixas, as pessoas têm acesso a isso. Então, a gente precisa entender esse contexto também, que essas pessoas são bombardeadas, né, e isso é muito importante até quando elas vão fazer escolhas para auxiliar no processo da amamentação. Então, hoje é muito comum a gente ver as mães vêm na UTI, elas vêm cheias de acessórios, né, de amamentação. Elas ganham já
muitas vezes. Quem tem tempo de fazer o chá de fraldas já ganha no chá de fraldas, quem não tem tempo vai ganhando da família depois. Então, elas já vêm com esses acessórios para dentro da UTI. Né? E aí a gente precisa fazer todo um trabalho de dizer, olha, tem indicações, quando precisa, a gente precisa usar, mas não pode ser para sempre, é por um tempo, e fazer todo esse trabalho de educação. E esse trabalho de educação é óbvio que ele funciona melhor quando a gente está junto ali com as famílias, e por isso que eu acho que é muito importante o papel do profissional que está dentro da UTI, na beira do leito, né, aproveitar os períodos em que essa mãe está presente, para a gente ir fazendo esse trabalho e construindo essa relação e essa noção, né? E até para a gente direcionar nas redes, porque tem essa quantidade enorme, né, de informações, e até mostrar para elas, olha, esse site ou esse perfil é confiável, se tu quiser procurar informações, faz essa procura aqui. Então, esse mesmo trabalho que a gente faz muitas vezes com os alunos, né, de mostrar para eles aonde buscar informação confiável e como detectar que aquela informação é confiável, a gente pode começar a fazer como profissional dentro da UTI. Talvez esse seja um treinamento que a gente tenha que incorporar, né, até no ambiente hospitalar, na UTI neonatal, no alojamento conjunto, para ir construindo essa relação e ir educando também essas famílias para essa relação que, eventualmente, elas vão ter com o virtual, né? Olha, eu sei que tem seriedade aqui de manhã, mas é só para você... Tem coisas que não dá para deixar passar. Eu fico imaginando... Chá de fraldas não é um nome muito legal, né? É verdade. A infusão com a fralda, assim... Enfim... Mas isso é uma preocupação tão grande, essa questão do marketing, que esse ano a gente pôde presenciar, por exemplo, um Lancet lançando documentos a respeito de, primeiro, um documento explicando só que gases cólica choro não indica fórmula. Segundo, explicando como... Eu fico pensando, se eu tivesse uma empresa que tivesse um lucro de 55 bilhões de dólares num ano, e eu tivesse 3 bilhões de dólares para investir num ano em marketing, será que se a gente tivesse esse tipo de aporte, será que a gente saberia utilizar esse dinheiro adequadamente para o coletivo, para a saúde materno-infantil? Ou a gente ia cada um pegar o seu e descobrir um novo método ou alguma coisa? É impressionante como a indústria trabalha em coletivo. É lógico que cada um quer o seu lucro, mas hoje, com a emissão do documento da Organização Mundial de Saúde, apoiado pela Academia Americana de Pediatria, o que é algo inimaginável, a respeito do leite de vaca ser tão igual em termos de ganhos nutricionais a partir de um ano, e se você puxar pode ser a partir dos 6 meses, do que a fórmula infantil, isso gerou, nos locais onde eu frequento, até pelas redes, né, a pergunta assim, vocês viram a OMS? Que absurdo! Eu pergunto, mas que absurdo o quê? Não, do leite de vaca. Você viu o nosso guia alimentar de 2019? Ele já falava isso. Éramos nós e o Canadá falando de leite de vaca integral a partir dos 9 meses. Mas a minha preocupação principal foi assim, quem foi que incutiu e como nos pediatras os estudos que mostravam a superioridade da fórmula infantil acima do leite de vaca? Mas aí vai precisar fazer suplementação de ferro e de vitamina D. Aleitamento materno precisa também. Mas aí vai ter que fazer introdução alimentar, a gente precisa ficar de olho na alimentação e as crianças não têm esse cuidado. Isso cabe a gente a fazer, independente do tipo de leite que essa criança ingere, se é o leite de vaca, se é a fórmula, se é o leite materno. Agora, quem foi que fez os estudos robustos que não existem, mostrando a superioridade da fórmula infantil
em relação ao leite de vaca. Todos eles têm, os que têm, e a Organização Mundial de Saúde analisa todos no seu documento, os que têm não são robustos, não são evidências, e foram patrocinados todos por conflito de interesse. E a gente aqui, que é uma coisa que me incomodou muito, lógico, né? O copo meio vazio, né? Eu sou conhecido, mas é o copo meio vazio porque dá para fazer mais, não é porque sou pessimista. E a gente aqui, na Semana Mundial de Aleitamento Materno, lançando o selo comemorativo para estimular e perguntando para vocês aí, né? Quando foi a última vez que vocês mandaram uma carta pelo correio, chegaram no correio e falaram assim, olha, eu quero aquele selinho da amamentação. Isso pela Unicef, pelo Unicef e pelos Correios do Brasil. Enquanto isso, o site Baby and Me, naquele mesmo período, lançou... Então, assim, eu fiz... Procura no Google, né? No Google, o selo atingia 90 mil respostas. O site Nestlé Baby and Me, que foi um e-mail de mala direta que eu recebi. Quer dizer, imagina... tinha 23 milhões de respostas. A gente andando em carroça e eles na inteligência artificial. Muito bem, Moisés. Eu lanço um desafio para nós 4 aqui. Vamos fazer um movimento de atuação ética dos profissionais de saúde nas redes sociais. A gente tem que ter um letramento e utilização das redes sociais na área de ética e conflito de interesse, né? Outro dia, uma amiga nossa queria um obstetra de confiança. E a gente indicou esse obstetra que a gente conhece há 30 anos, é excelente, é humanista, é professor, tem evidência. Ela depois nos disse, mas ele não tem rede social, não tem nenhum seguidor, né? Então, o número de seguidores vale mais que o Lattes e toda a vida profissional de um obstetra, de um médico, de uma nutricionista, né? E o que a gente vê, né, Moisés, a gente que é um pouquinho mais antigo, é que não existia essa mercantilização em torno da amamentação, da prematuridade, como existe hoje. Então, não é só... tem muita venda casada. Por exemplo, a consultora de amamentação vai, mas ela leva a almofada, ela leva o rolinho, ela aluga a bomba, né? ou a tipóia do peito. Então, isso é venda casada. Moisés, no nosso consultório, a gente não pode... vender ou alugar uma bomba, mesmo que seja no sentido de ajudar aquelas mães, porque o nosso código de ética não permite isso, porque gera uma venda casada de um serviço com produto. A gente não pode. Então, tem que haver um letramento, um movimento de mais ética na atuação das consultoras e dos profissionais de amamentação, né? Perfeito. E eu queria só trazer 2 tópicos muito importantes, né, que o Dr. Moisés tocou. Cadê as pesquisas? Não existem, né? Então, essas declarações que são feitas pela indústria, o leite vai fazer o nenê dormir mais tempo, o leite vai diminuir a cólica, o leite vai diminuir a constipação. Nada disso é comprovado cientificamente, número 1. Né? O que tem comprovado cientificamente são os benefícios do leite materno. Isso a gente tem, podem fazer uma pesquisa aí, tem muita pesquisa sendo feita e mostrando e comprovando. Né? E a outra coisa que bom que a gente está começando a ver, né, essas séries no Lancet exclusivas associadas à amamentação. A gente fez um especial em agosto,
né? Eu tenho um podcast voltado inteiramente à neonatologia, a gente traz informações relacionadas aos artigos mais atuais, e a gente faz entrevistas também com profissionais da área, né? E a gente fez em agosto, então a gente trouxe os artigos do Lancet para apresentar, porque é importante também a gente trazer isso para quem está trabalhando na área e fazendo a formação, e a gente entrevistou, né, os autores brasileiros, né, da série, né? A gente entrevistou o Dr. Vítora e o Dr. Paulo. Então, é muito interessante as coisas que eles trazem, né, a respeito desse trabalho. Então, mostrar coisas simples, como se a gente oferece qualquer coisa que eles chamam de produto não lácteo nos primeiros dias após o nascimento, isso reduz a chance de amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. Então, aquela prescrição de fórmula no alojamento conjunto, porque a mãe pede, porque o nenê está chorando ou porque não está dormindo, isso pode impedir, né? Só isso. Então, a importância da gente, como profissional, saber não é só, né, deixar prescrito uma fórmula para se o nenê tiver fome. É todo um trabalho que a gente precisa fazer como profissional para viabilizar o aleitamento materno pelo tempo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. E outra coisa que me preocupa é que a gente também no Brasil não tem dados, né, muito específicos em relação à amamentação de prematuros após a alta. Então, o que acontece com esses nenês depois que eles têm alta do hospital, né? A gente lançou essa pergunta para as mães e a gente conseguiu um número super grande de respostas, né? E é muito interessante. A gente vai estar terminando, a gente vai trazer esse trabalho em publicação em breve, a gente espera. E é muito interessante as respostas que elas dão para a gente também pensar como profissional como abordar isso com elas no dia a dia. O Marcos falou de quanto a gente... Muito bom. É experiente há mais tempo, vamos colocar assim, né, Marcos? Essa antiguidade, às vezes... a gente é experiente há mais tempo, e eu me lembro que talvez a gente tenha sido a transição entre a cadeira alta do pediatra e a cadeira baixa da mãe, e de trazer a fala das mães na época do Face, eu não sei se vocês jovens conhecem o Orkut, enfim, trazer a fala dessas mães para os pediatras. Existia sempre a ilusão do pediatra ser aquele ser iluminado. Olha, o que a gente via na conversa das mães, participando de grupos de mães, de grupos de redes sociais, que começavam a aparecer na época, a gente começou a trazer essa informação e ouvir essas mães agora. Essas mães assumiram papéis importantes e também divulgaram as suas experiências, o que é muito importante também. Algumas delas são procuradas, infelizmente, pela própria indústria para divulgar os seus produtos. Então, não tem um dia onde a gente não vê alguma mãe famosa fazendo publicidade de fórmula infantil e de qualquer outro tipo de produto das indústrias, de substitutos, enfim, das fórmulas infantis. Isso não tinha e não tem ainda regulamentação. Se eu falar alguma coisa não tão ética, eu posso ser denunciado ao meu conselho. As pessoas que são influenciadores não têm um conselho seu, o Conselho de Influenciadores Brasil, não tem. Então, a informação vaza com a verdade, a sensação que me passa é de ventríloco. Elas são ventrílocos do texto que a indústria coloca, e antigamente ainda vinha escrito assim, #publi. Hoje, nem isso tem mais. Hoje virou a normalização desta fala, tranquilamente, para que isso seja divulgado. A Organização Mundial de Saúde também, de olho nisso, está preparando uma documentação, preparando uma proposta para regulamentação da publicidade desse tipo de produtos
Porque se a Organização Mundial de Saúde está preocupada com isso, isso é alguma coisa imensa. Uma coisa que me chama a atenção há muito tempo, há alguns anos já, né? Quando chega a Semana Mundial de Aleitamento e a gente vê o Action Folder da UABA, eu entendo que a UABA coloque as preocupações mundiais. Então, lógico, eles têm uma visão macro. Só que essa visão macro, se você for analisar o documento inteiro e trazer ele para dentro do Brasil, quando você vê falando da licença parental, da licença familiar, e nós não temos aqui estabelecida nenhuma licença paternidade de mais de 5 dias para a imensa maioria do país, e por conta dessa Semana Mundial, estava vendo a questão da empresa, não, mas a empresa cidadã representa 1,25% das empresas do país. Então, a licença maternidade de 6 meses e a paternidade de 20 dias não está estabelecida aqui, e os documentos falam de licença parental. Falam de investimentos, e as propostas são sempre mais do mesmo, é assim, os governos precisam ter investimento direcionado ao trabalhador informal. O trabalhador informal que não tem direito à licença maternidade ou licença paternidade, a proposta é dar... Eu acho, e aí, Marcos, uma outra proposta, é que eu acho que nós temos aqui no país gente extremamente capacitada para fazer uma análise do que é o Brasil e, se for o caso, propor, dentro do tema geral, uma Semana Mundial de Aleitamento Materno nossa. Vamos fazer o nosso Action Folder, vamos fazer as nossas propostas. Porque aí você analisa, tá bom, nós temos 40% das mulheres no serviço informal. 40 milhões, na verdade 20 milhões não ganham um salário mínimo. A trabalhadora informal, imagina, né? Alguém que é uma autônoma, um trabalhador informal, teve seu nenê, e a gente vai pesar nela a culpa de ter que fazer aleitamento materno exclusivo por 6 meses. E dizendo que isso é o fundamental, sem ouvir o que tem sem ver a história dessa mulher, sem conhecer, sem aquele curso que devia ter em todas as faculdades, que é de aconselhamento, né? E divulgar escuta ativa, empatia sem julgamento, né? Atender essa mulher enxergando toda essa... Lógico que a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo é importante. E para essa mulher que, às vezes, é a principal, quando não é a única fonte de renda da família, como é que ela consegue oferecer ao seu filho o aleitamento materno exclusivo? Então, acho que a gente tem uma realidade nossa muito importante para ser vista e trabalhada. Temos formuladores de políticas públicas muito bons, excelentes, análise, cientistas, ótimo, mas vamos direcionar isso para a nossa realidade. Acho que a gente está perdendo tempo não pegar todo esse material riquíssimo, tudo que você quiser encontrar no mundo, nós temos aqui. É só pegar puxar e resolver essa situação, ou fazer nossas propostas. Nós temos muito o que fazer aqui. Está na hora de a gente começar a olhar para o nosso país mesmo. Muito bem. Concordo, Moisés. Muito bom. A importância de espaços como estes, né? Não, e a importância da gente também... Perdão, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Tem um atrasinho, mas a gente está te escutando, Simone. A importância da gente considerar isso são determinantes sociais da saúde, né? Então, é importante a gente estar consciente disso. E, claro, quando a gente vê uma diretriz mundial, é para ela se adaptar para a maioria das pessoas, mas a gente precisa personalizar isso para a nossa realidade.
né? Então, tem questões, por exemplo, eu trabalho com a colostro estendida, não é nem mais colostro, né? É o leite materno oferecido na orofaringe até que o prematuro possa fazer a transição para via oral. E o que a gente vê? Eu trabalho num hospital privado, então eu enxergo essa diferença no dia a dia, né? As mães que estão num hospital privado, elas estão porque elas têm emprego com carteira assinada ou porque elas têm, né, uma rede de apoio familiar, e elas podem, então, ter a licença amamentação e elas estão todos os dias na UTI. E estando todos os dias na UTI, porque elas têm uma rede de apoio para ficar com os outros filhos em casa, para cuidar da casa delas, para manter a renda, que é muito importante, elas conseguem estar presentes lá. E a gente consegue fazer esse trabalho da administração da colostro estendida, né? Quando a gente pensa numa mãe da rede pública, da realidade que a grande maioria delas tem, que não é ter um emprego com carteira assinada, ou ela trabalha ou ela não ganha se ela não trabalhar, a gente precisa adaptar esses achados, né? Então, isso que a gente estava pensando, quando a gente fez essa avaliação, a gente implementou o protocolo da colostroterapia estendida, a gente aumentou o número de bebês de 22 a 29 semanas de idade gestacional de nascimento, cujas mães conseguiram manter a produção de leite até a alta. E a gente tinha uma taxa, antes da implementação desse protocolo, de 86%, não é aleitamento exclusivo, a gente ainda quer chegar lá, mas é qualquer aleitamento. E a gente aumentou para 95%. Então, só da gente introduzir uma prática simples, que é de pingar 3 gotinhas do leite daquela mãe na mucosa oral daquele bebê, e trabalhar com essa mãe para ela enxergar a importância, e que não é só a quantidade de leite que ela produz que é importante, a gente vira uma chave na cabeça dessas mulheres de como trabalhar a amamentação dentro da UTI. E a gente conseguiu essa diferença. Mas eu preciso estar consciente desses determinantes sociais da saúde, porque eu sei que a realidade de uma mulher que não tem carteira assinada, que não tem, né, que está no mercado informal, é diferente. Então, como eu posso traduzir essa realidade? Talvez eu tenha que trabalhar com o governo para, por exemplo, promover, né, que os agentes de saúde possam ir na casa daquela mãe de prematuro que voltou do hospital a trabalhar e que possa ensinar para ela como fazer a expressão de leite, e ele possa coletar esse leite 2 vezes por semana e levar para o hospital onde está esse nenê, por exemplo. Então, isso é muito importante, né? A gente está consciente disso, e nesse sentido, até as redes podem nos ajudar para manter o contato com essas mães, né? E para auxiliar esses profissionais, se for necessário, com o conhecimento de que a gente tem de como auxiliar elas na prática. Então, fazer essa ponte, né? Usar as redes sociais ou, né, diretamente outros canais mais diretos, como o WhatsApp, para orientar esses profissionais que estão lá na ponta, na rede pública, né, e eles irem trabalhar pessoalmente com essas mães. Então, a gente precisa começar a ser esperto, como a indústria é, e desenvolver formas, né, de trabalhar, de usar essas mesmas ferramentas. Elas estão aí, gente, é só a gente pensar como é que a gente pode usar elas, e usar essas mesmas ferramentas para promover a amamentação, né? Então, acho que é ótimo a gente ter esse espaço de conversar com outros colegas de outros lugares e pensar, quando a gente está junto com o mesmo propósito, a gente consegue, talvez, achar ideias aí que possam ser divulgadas nos outros lugares também. Isso mesmo, Mariana. Eu acho que a gente tem ouro na mão, mas não sabe mostrar as qualidades desse ouro. E a indústria tem algo que nem se assemelha e vende muito melhor do que a gente, né? Porque nós precisamos ter comunicadores, e essa promoção, essa divulgação científica tinha que ser uma política pública dos municípios, dos estados, do governo federal, das maternidades, das instituições, né? Para que as mulheres pudessem conhecer os seus direitos ou o valor que elas têm com a produção do seu leite, do seu colostro, né? Então, eu lanço aqui o desafio da gente criar a rede brasileira de divulgadores científicos de aleitamento materno e de prematuridade e de saúde materno-infantil, né? Para que a gente possa ter aí parâmetros éticos e trabalhar em conjunto, né?
Essa é uma dificuldade, né, Marcos? O trabalhar em conjunto dentro do meio é bem complicado, né? Nem a consciência, enfim, nem o consenso de que a protagonista do aleitamento materno é a mãe, a gente ainda conseguiu chegar entre os próprios profissionais de saúde. Escutar o que essa mãe... Eu me espanto a cada dia quando eu vejo um artigo colocando assim, na Irlanda, escutaram mães para saber o que fazer em tal situação. Puxa, nossa, descobriram a pólvora, né? Quando você falou que nós temos ouro, eles têm o ouro de tolo. Já tinha gente antiga que já sabia disso, né? O ouro de tolo. Pode procurar no Google, tá? Ouro de Tolo foi uma música. Tá? É uma música muito interessante. Enfim. E outra coisa também que não é importante, não dá para desprezar, né? Que fique sempre claro, ninguém é contra a indústria, ninguém é contra os funcionários que trabalham na indústria, ninguém é contra o produto da indústria, mas, por exemplo, a gente partiria muito bem se a fórmula infantil fosse tratada como é tratado o antibiótico. Ela fosse receitada com CRM e CRN, carimbo e assinatura, em dupla via carbonada, com prazo de validade de 1 semana, com nome específico, se quiser, ou fórmula de partido, enfim, vendido só em farmácia, que é o lugar de vender produtos, de medicamentos de saúde, é importante. E isso não é dificultar o acesso, porque o antibiótico é vendido em farmácias dessa forma. O que falta para se encarar um produto que é um medicamento no momento onde a gente coloca uma criança em necessidade desse produto, vai procurar esse produto onde ele deve estar exposto à venda com a sua regulamentação. Mas essa mãe vai no supermercado, aí ela entra para comprar sua comida do dia, da semana. Entra lá, vê aquela prateleira toda dourada, lindo. Ela não é dourada por acaso. De novo, como eu e o Marco já estamos nisso há mais tempo, a gente coloca que as latas não eram douradas antes. Elas passaram a ser douradas quando subliminarmente a ideia foi mostrar que é o padrão ouro da alimentação. E ela vê lá que está escrito assim, HMO de estrutura idêntica ao leite materno. Exato. Ela não tem a menor ideia do que é o HMO, mas uma lata dourada com um produto dentro que é semelhante ao leite materno, isso é proibido colocar na lata, mas está lá, fechou, né? É isso aí. E ainda por cima você olha lá e fala assim, o leite do sono com camomila, como se fosse isso o que fosse fazer, ou como eu recebi nesses dias, e todos nós recebemos, né? Como é que é o nome? Agora fugiu. O nome da última mamada, a mamada do sono, isso? É aquela fórmula dada antes de dormir para garantir o sono da criança. Enfim. Precisa mudar. Uma aluna nossa da especialização, exatamente. o TCC dela foi sobre o leite materno como um crononutriente. Então, se descobriu que o leite materno varia a sua composição e que tem substâncias à noite que favorecem o sono do bebê. A indústria se aproveita disso para colocar isso nas suas fórmulas, né? Então, eles estão sempre adiante da gente, né? Exatamente. Eu lembro que eu falava, isso foi acho que um dos meus primeiros textos dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, eu falava o seguinte, se você pegar 4 pneus de uma Mercedes e colocar num Fusca, ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes. E, às vezes, esse pneu de Mercedes vai atrapalhar o funcionamento do Fusca. E, olha, nada contra o Fusca e nada tão a favor da Mercedes, mas é só para entender a nossa realidade do leite materno. Se
Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Eu sei que a Simone está com um delayzinho, mas eu quero dizer se tu tem algum comentário, quer falar alguma coisa, se só para eu fazer aqui depois um fechamento com os nossos convidados. Bom, eu tinha tantas coisas para compartilhar junto com vocês e eu fui fazendo, tá aqui ouvindo vocês, concordo com todas as falas, infelizmente eu tive esse problema na internet, mas assim, realmente é um caminho sem volta, né, que se nós soubermos usar com sabedoria, é um facilitador da nossa prática, é uma forma de levar conhecimento para as famílias, como a Mari bem colocou, né, desde lá de dentro da UTI-NEL, às vezes nos bastidores. Concordo muito com o que o Dr. Marcos trouxe em relação a que muitas vezes nós temos ótimos profissionais trabalhando nos bastidores e quando nós indicamos, a primeira coisa que a gente faz, e nós também fazemos isso muitas vezes, é ir para as redes sociais e ver ali como que essa pessoa está na rede social, se ela, quantos seguidores ela tem. E isso muitas vezes não é indicativo de que tu estás escolhendo um profissional capacitado, um profissional humanizado, com atendimento centrado naquela família. Então, nós temos um longo caminho pela frente e que bom que nós tivemos a oportunidade de dialogar um pouquinho sobre isso aqui e que possa servir também de inspiração para novas condutas, para mudanças da forma que nós estamos conduzindo as coisas aí nas mídias, né? Obrigada, Simone. Eu acho que foi falado, não tenho muito a acrescentar nessa fala desses três gigantes, sim, Mari, não é só o tamanho que conta, a gente não precisa inventar a roda, o Brasil está à frente em muitas questões relacionadas a aleitamento e é sempre acolhedor, assim, realmente um colo poder ouvir de pessoas que são pesquisadores, né, estudiosos e ativistas, né, tanto da prematuridade quanto do aleitamento, ativistas com subsídios, né? Não é só levantar a bandeira. E adorei a ideia do Marcos da gente criar essa rede brasileira de divulgadores científicos do aleitamento materno e prematuridade. A gente topa essa. Não vai ser fácil selecionar aí os nossos parceiros, mas aqui é um ótimo começo. E por confiar muito, saber da transparência e da credibilidade de vocês, três, que a gente fez questão de trazê-los aqui nesse dia. Então, quero agradecer muito, muito, muito pelas discussões maravilhosas, desejar um excelente domingo, excelente Novembro Roxo também, que eu sei que vocês têm aí outros eventos pela frente. Simone, obrigada. Um beijo e até a próxima, né? Porque vocês sabem que a gente está sempre juntos. Beijão. Estamos aqui. Obrigada. Beijo, obrigada. Parabéns, tchau, Denise. Tchau. Parabéns, Obrigada. Simone. Obrigado. Prazer, Tchau, Mariana. tchau. Tchau, Prazer. Tchau, gente. Tchau.